Dando sequência, né, à questão das guerras populares que eu abordei na última live, né, e as 4 que existem em curso atualmente, vamos estar falando um pouco sobre contribuições teóricas e desenvolvimentos ideológicos dessas guerras populares, para além de descrever, né, a sua atuação partidária, a sua atuação militante e assim por diante. Né, vamos estar lendo aí um documento, uma parte de um documento produzido pelo camarada Agit, né? E logo mais eu vou explicar melhor quem é essa figura e a sua importância no movimento comunista internacional. Então podemos começar a nossa exposição, né, sobre Agit e a adoção do marxismo-leninismo-maoísmo pelas guerras populares e as revoluções atuais, certo? Então, para começar, vou ler esse pequeno texto aqui publicado no jornal Nova Democracia em 2019. Índia, camarada Agit conquista a liberdade. Temos algumas fotos, né, da campanha pela libertação de Agit, né? Cartaz da campanha internacional pela liberdade de Agit, Rio de Janeiro, março de 2019. Konaf Muralidharan, mais conhecido como camarada Agit, de 66 anos, foi libertado provisoriamente da prisão de Yerwada no último dia 23 de julho. Ele é um veterano dirigente maoísta, além de escritor e prestigiado intelectual. Agit estava preso desde o dia 9 de maio de 2015, sob a acusação de pertencer ao Partido Comunista da Índia maoísta, o que nunca foi provado. Em fevereiro, o Tribunal Superior de Bombaim decretou sua liberdade sob o pagamento de fiança, após anos de uma grande campanha internacional pela sua libertação. Porém, ele só foi solto agora porque o governo de Maharashtra interpôs, na ocasião, com recurso. Anos de prisão política. Agit foi preso às 6 horas da manhã, no dia 8 de maio de 2015, depois que o esquadrão antiterrorismo deste estado invadiu a casa onde ele residia, em Talegaon, no estado de Pune. Segundo a polícia, na casa foi encontrado material subversivo e documentos falsos, entre aspas, versão contestada pelos democratas e progressistas indianos, vista a prática corriqueira da polícia de plantar falsas provas para incriminar ativistas democráticos, intelectuais, professores e associá-los ao PCI maoísta. Aqui uma pichação em solidariedade à campanha de liberdade de Agit, norte de Minas Gerais, março de 2019, né? Liberdade para Agit, viva a Guerra Popular na Índia e viva o PCI maoísta. O camarada Agit dedicou toda a sua vida à luta contra a opressão, contra o imperialismo e a exploração, trabalhando para construir a revolução e uma nova sociedade. Ele lutou pela unificação dos comunistas na Índia em torno de um partido revolucionário proletário, guiado pelo marxismo-leninismo-maoísmo. Ele também se dedicou a contribuir no sentido de unir os comunistas do mundo em uma nova organização internacional maoísta, além de ter criticado duramente todo o oportunismo dentro do movimento comunista internacional. Aqui, camponeses do norte de Minas apoiam a campanha pela liberdade de Agit. Né? Isso para começar, né, companheiros, destacar, né, essa importante figura, né, o Agit, é um grande maoísta indiano, né, ele está vivo até hoje, e que ele integrou por alguns anos o movimento revolucionário internacionalista, né, a partir de seu partido, o Partido Comunista da Índia, marxista-leninista Nachal Bauri, né, e destacar então, né, toda essa sua importância teórica e prática, para a gente estudar um pouco o texto que eu vou trazer neste momento. Né. Um texto que vem na linha de tudo que a gente vem discutindo, né, nas últimas lives, sobre a questão de adotar o maoísmo, né, de unir-se sob o maoísmo no MCI, de tomar o maoísmo como o mando e guia da Revolução Proletária Mundial, essa luta que foi iniciada e desenvolvida pelo presidente Gonçalo e pelo Partido Comunista do Peru. E o texto que a gente vai ler agora é muito importante para a gente demarcar essa posição e entender de fato o que ela representa no movimento comunista internacional. Marxismo, leninismo, maoísmo é diferente de marxismo, leninismo, pensamento Mao Tse Tung. É um tema que a gente vem discutindo já há alguns vídeos, né, há vários vídeos. Publicado pelo blog Servir ao Povo, 11 de janeiro de 2016. Nota do blog. O seguinte texto é uma contribuição do assim chamado camarada Agit, do então Partido Comunista da Índia, marxista-leninista Nachal Bauri, sobre a questão da adoção do marxismo-leninismo-maoísmo como a nova etapa do marxismo, superando o então pensamento Mao Tse Tung. Ainda hoje, mesmo no Brasil, uns e outros que renegam o maoísmo e adotam a terminologia pensamento Mao Tse Tung, o que ilustra uma incompleta adoção do maoísmo, principalmente na prática, e uma interrupta e inacabada ruptura com o revisionismo moderno. Publicado originalmente no órgão Workers, traduzido pelo companheiro Narciso Neto. Marxismo-leninismo-maoísmo é diferente de marxismo-leninismo pensamento Mao Tse Tung, assinado pelo Agit e pelo Partido Comunista da Índia, marxista-leninista Nachal Bauri. Nas últimas décadas, os maoístas ganharam conquistas significativas através da luta ideológica e prática revolucionária no estabelecimento
do marxismo-leninismo-maoísmo, MLM, como o comandante e guia da Revolução Proletária Mundial. Isso é visto em dois aspectos interrelacionados. Mais do que nunca, promover a guerra popular ativamente ou se preparar para lançá-la é agora uma tarefa central de um partido maoísta. Por sua vez, com isso, a polarização dentro do amplo movimento marxista-leninista que surgiu na década de 1960, entre comunistas genuínos e várias tendências de oportunismo de direita, também tem ficado fortes. Oportunismo de direita, centrismo e revisionismos dogmáticos estão revelando cada vez mais a sua essência contra-revolucionária. O espaço para se esconder sob a bandeira de Mao Tse-tung está diminuindo. Mais cedo, as tendências oportunistas de direita tentaram bloquear a adoção de MLM, elevando o bogey e atraso de limpiaoísmo e criando confusão sobre a questão. Lin Piao, companheiros, era um comandante do Exército Popular de Libertação na China. Por alguns anos ele parecia ser um grande dirigente comunista, e linha esquerda mesmo, junto ao presidente Mao Tse-tung na época da Revolução Cultural, mas depois foi revelado justamente que ele tentou dar um golpe de Estado na China e encampou inclusive uma linha revisionista secreta, que vai ser bastante criticada por Mao e linha esquerda na campanha criticar Lin, criticar Confúcio. Só dando um contexto sobre esse limpiaoísmo que se referem. Era que falhou. Aqueles que tentaram isso agora foram obrigados a mostrar suas cores verdadeiras, se desviando do MLM e da estrada revolucionária ainda mais explicitamente. Ainda há oportunistas de direita que não desistiram. Alguns têm mostrado aceitar o maoísmo sem fazer qualquer ruptura bruta de seu passado. Para essas pessoas, MLM não é nada mais do que uma vela conveniente para pegar agora que as suas foram destroçadas. É uma lei da revolução que o revisionismo e outras tendências alienígenas de fora da corrente maoísta vão adotar novas formas com cada avanço na luta de classes. Portanto, essa adoção oportunista do MLM não é surpreendente, mas certamente maoístas têm que combater tais táticas oportunistas. Infelizmente, o entendimento errado persiste dentro das fileiras maoístas e está se tornando um obstáculo nessa luta. Este entendimento errado também está dando algum espaço para táticas de oportunistas de direita. O que é esta compreensão errada? É a ideia de que marxismo-leninismo-maoísmo e marxismo-leninismo-pensamento Mao Tse-tung são uma mesma coisa. A mudança na terminologia de pensamento Mao Tse-tung para MLM é, certamente, uma explicação mais precisa e científica das contribuições de Mao. É também necessário a fim de traçar uma linha nítida de demarcação do revisionismo moderno. Mas, se não formos capazes de deixar claro que MLM e pensamento Mao Tse-tung não são os mesmos, então adotar o MLM torna-se apenas uma questão de mudança de terminologia, deixando espaço para a nova tendência do oportunismo de direita, mencionado acima. Qual é a fonte desse pensamento errôneo? Ele emerge de uma visão formalista de toda a questão. Conforme explicado em um artigo anterior, abre aspas, é verdade que uma lista de verificação formal comparando o pensamento Mao Tse-tung e o maoísmo não vai revelar nada de novo, mas isso não é o ponto. Temos de estar alerta para evitar essa armadilha do formalismo realizada pelos oponentes do maoísmo. O pensamento Mao Tse-tung e o maoísmo não são a mesma coisa. Há algo novo aqui. Algo novo e de grande importância ideológica é conseguido através da adoção do maoísmo. E essa novidade não é só nas palavras, como na ação. Ela reside na ruptura de uma compreensão incompleta ou fraturada da universalidade das contribuições de Mao como um todo e no salto para um qualitativo, superior, melhor e mais profundo para a compreensão de nossa ideologia. Evidentemente, qualquer fundamentação que há de enfatizar que nada de novo foi adicionado, então não consegue mobilizar todo o partido e conduzi-lo à realização dessa ruptura. A tarefa de atualizar este grande potencial para uma retificação ideológica vigorosa, a fim de alcançar uma melhor compreensão do marxismo-leninismo-maoísmo, será feita de forma parcial. Pior ainda, que será deixada para a espontaneidade. Os líderes fundadores dos novos partidos marxistas-leninistas fundados na década de 1960 tinham feito a adoção de pensamento Mao Tse-tung como a nova terceira e superior etapa do marxismo-leninismo e a pedra angular da ruptura com o revisionismo. Eles tinham aplicado esta ideologia para construir uma linha revolucionária e orientar a prática. Todos os partidos maoístas hoje existentes derivam suas origens de tais saltos, mas de lá para a presente adoção do MLM não há uma linha reta. Não precisamos entrar em um relato detalhado de todo esse processo.
Mas é claro que esse avanço foi conseguido lutando contra as tendências que trabalham contra um firme aperto da universalidade das contribuições de Mao Tse-tung. É uma luta que continua a ser concluída. Vamos analisar uma questão específica, a teoria da guerra popular. Mesmo enquanto o maoísmo foi confirmado, por um longo período, a tendência dominante era ver isso como algo específico, pertinente e aplicável apenas aos países semifeudais e semicoloniais. Tons deste continuam a existir entre os partidos maoístas ainda hoje. No entanto, os líderes fundadores dos novos partidos marxistas-leninistas na década de 1960 foram bastante claros sobre a universalidade da guerra popular. Os escritos do camarada Charu Majumdar são um exemplo. Então, como podemos explicar o surgimento da visão equivocada que restringe guerra popular para nações oprimidas? Este foi um desvio. Ele não foi contestado até a apresentação enérgica do maoísmo como a nova fase do marxismo-leninismo e a universalidade da guerra popular pelo PCP, Partido Comunista do Peru. O Movimento Revolucionário Internacionalista, MRI, e suas participantes aceitam que, na época o MRI ainda existia, aceitam que, entre aspas, Mao Tse-tung exaustivamente desenvolveu a ciência militar do proletariado por meio de sua teoria e prática da guerra popular, fecha aspas, e que esta é universalmente aplicável em todos os países, apesar deste dever ser aplicado às condições concretas de cada país. Evidentemente, esta é uma das questões em que uma compreensão ainda incompleta do novo estágio atingido por meio das contribuições de Mao foi retificado através da adoção do maoísmo, mas foi apenas reafirmar o que foi dito na década de 1960? Não, refletiu de uma maneira mais profunda e mais completa a compreensão. E ele foi baseado na época sobre as lições da experiência avançada adquirida através da Guerra Popular no Peru, e, por sua vez, foram guiados por uma compreensão avançada de contribuições de Mao, e mais especificamente a teoria da Guerra Popular. Esse entendimento foi ainda mais enriquecido pela Guerra Popular no Nepal, em particular na sua integração de táticas de insurreição armada com uma intervenção política a nível central com a Guerra Popular prolongada. Hoje, falar de aceitar a universalidade da Guerra Popular enquanto se recusam a reconhecer e ter aulas a partir desta compreensão é sem sentido. Para adotar o maoísmo e negar as contribuições na compreensão feita por essas guerras populares seria uma compreensão incompleta da universalidade do maoísmo. Por que isso acontece? Nos anos 60, o camarada Charu Majumdar escreveu: hoje, que temos o pensamento brilhante do presidente Mao Tse-tung, o estágio mais elevado do desenvolvimento do marxismo-leninismo, para nos guiar, é imperativo para nós julgar tudo de novo à luz do pensamento Mao Tse-tung e construir uma nova estrada ao longo da qual vamos avançar. A adoção do maoísmo nos chama exatamente para essa forma de julgar e construir de novo. Ela, a adoção do maoísmo, exige um novo olhar sobre toda a questão da ideologia e seu desenvolvimento em geral, e das contribuições de Mao Tse-tung em particular. Para fazer isso de uma forma significativa e abrangente, isso deve ser ligado a uma avaliação completa da linha e da prática do partido, e tende a aprender com os frescos, avançado com as experiências do proletariado internacional. Para algumas partes, será uma questão de realização de uma ruptura decisiva de desvios básicos e recuperar o caminho revolucionário. Para outros, já em prática revolucionária, será uma questão de corrigir questões específicas. O que é comum é a tarefa de retificação política ideológica. Este é o ponto essencial no julgamento e construção do novo. Ele é perdido quando maoísmo e Mao Tse-tung são declarados a mesma coisa, e que o problema é reduzido para adotar uma expressão melhor. Bom, companheiros, eu não vou ler o texto todo, ele vai tratar de diversas questões aqui colocadas, vai tratar de questões aqui, inclusive, particulares da Índia, da Revolução Indiana, mas era a partir desse trecho que eu gostaria de desenvolver com os companheiros. Vejam a importância. A primeira coisa que eu queria destacar, hoje no Brasil existe um certo discurso que se coloca um praticismo em torno do trabalho revolucionário, do trabalho democrático. O que isso quer dizer? Não importa a ideologia, questões teóricas são para depois. O que importa é a prática. Então, vamos para a prática, se organizem. O que importa é unicamente a organização. Vejam, evidentemente que uma prática política coerente, uma prática política realmente revolucionária, realmente correta, ela só se dá através da prática. Se a pessoa unicamente estuda teoria, não há um desenvolvimento na prática, não há um trabalho revolucionário, um trabalho democrático sendo realizado. Mas vejam, colocar a questão dessa maneira, como se a ideologia não importasse, como se a teoria não importasse, que isso se resolve depois, é de um problema fundamental, porque esbarra no problema de que, sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária.
como se falava Lenin. E sem uma compreensão correta da ideologia, sem uma compreensão concreta do que é o marxismo hoje, não tem como desenvolver absolutamente nada. Dá um passo à frente na Revolução Brasileira, ou nas revoluções de qualquer país. Por quê? Porque, olhem que importante isso. A questão não se trata de adicionar o nome maoísmo ao final. Então o marxismo-leninismo mete o maoísmo lá no final só para dizer, não, tem tais contribuições aqui, alguns aportes, é isso. Não. A questão se coloca principalmente, né, quando se fala em marxismo-leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo, é tomar esse desenvolvimento ideológico como o marxismo de nosso tempo e que todo trabalho que foi desenvolvido e todos os processos revolucionários, os desenvolvimentos partidários, os desenvolvimentos de toda a luta política devem ser analisados e compreendidos à luz do maoísmo. E a prática que vem a seguir deve ser pautada por isso. Deve ser pautada pelo maoísmo. E vejam, quem está falando isso não é uma pessoa acadêmica, não é uma pessoa desligada da prática, pelo contrário, a gente já trouxe aqui, é o Ajit que foi um grande militante maoísta na Índia, certo? Colocado muito claramente ali pelo jornal Nova Democracia, foi um preso, acusado, né, injustamente, certo? E mesmo ele que tinha uma prática revolucionária, né, ele coloca essa questão muito correta, e isso é destacado no texto do ND, da luta que o Ajit travou pela unificação em torno do maoísmo internacionalmente. Não apenas como um complemento a mais, mas sim como a compreensão concreta da realidade, né, propriamente, da realidade concreta. E o próprio Ajit fez isso diversas vezes, né? A análise que ele faz sobre a sociedade indiana, a análise, todos os textos e contribuições dele para a prática revolucionária indiana eram feitos com base no maoísmo. Então vejam a importância disso. Vejam a importância desse documento, desse texto. Para além disso, né, há com certeza a questão dos frutos desfrutados, digamos assim, pela luta do presidente Gonçalo e do Partido Comunista do Peru por impor o maoísmo como mando e guia da Revolução Mundial. Vejam que o Ajit coloca isso muito claramente aqui. Os maoístas ganharam conquistas significativas através da luta ideológica e prática revolucionária no estabelecimento do marxismo-leninismo-maoísmo como comandante e guia da Revolução Proletária Mundial. Vejam os frutos que legaram essa luta, certo? Nós devemos lembrar que nos anos 80 era um período que se iniciava a ofensiva contra-revolucionária mundial através do imperialismo Yankee, principalmente do imperialismo Yankee. E iniciar processos revolucionários e defender e aplicar o maoísmo era um trabalho hercúleo. Foi colocado, né, pelo PCP, que é amplamente reconhecido aqui pelo Ajit. Então destacar nesse trabalho que hoje vem avançando a passos cada vez mais largos, né, particularmente através da Conferência Internacional Maoísta Unificada e da fundação da LCI. Evidentemente, né, que os companheiros indianos, né, e que o próprio PCI maoísta têm discordâncias lá em relação à linha da LCI, as questões orgânicas e tal. Não vou entrar nesse mérito aqui. E o próprio Ajit aqui tem algumas questões que particularmente seriam imprecisas colocadas com a linha do presidente Gonçalo, né, como a questão de tratar como uma ruptura, como se colocava o pensamento Mao Tse Tung, né? Não entendo dessa forma, né? Não seria uma ruptura com o passado, mas sim um desenvolvimento integral e harmônico, dado que se fundou o maoísmo, né? Antes era um aporte de validez universal do presidente Mao e agora torna-se de fato maoísmo. Mas é um texto muito importante, né? Muito importante mesmo esse texto do Ajit, né? E bom, companheiros, era mais isso que eu queria trazer para esse tema, né? Pra gente discutir justamente sobre esse desenvolvimento ideológico das demais guerras populares. A gente traz bastante sobre a Guerra Popular no Peru, sobre o presidente Gonçalo, mas é interessante trazer essas outras contribuições também, né? De vários países, de vários processos revolucionários. Então tá aqui a contribuição do Ajit, né? Trazendo muito claramente, né? Essa diferenciação entre compreensão do pensamento Mao Tse Tung e do maoísmo, não como uma questão semântica, não como uma questão de discussão acadêmica, certo? Voltando ao que eu falei no início, não se trata de um praticismo, não se trata de simplesmente ir para a prática, ir para a prática. Ir para a prática fazer o quê? O ir para a prática pode ir para a prática reacionária, ir para a prática revisionista, oportunista. Não se trata disso, se trata da concepção ideológica. Ou seja, se aquilo serve aos interesses do proletariado, se aquela prática vai servir aos interesses da classe operária. E a compreensão desses interesses só podem ser assimilados hoje, como o próprio Ajit coloca, através da assimilação, né, da adoção do maoísmo, quanto terceira, nova e superior etapa do marxismo.